This call is now being recorded. Pronto. Pessoal, hoje, né, seguiremos aí para finalizar o nosso conteúdo de estática dos fluidos. Tá passando. Aí, passou. Então, só para reforçar aqui, eu coloquei lá até uma notícia para vocês na estante, vi que alguns já aceitaram lá, né, no Google Agendas. Então, referente a essa prática, sábado a gente vai ter um encontro síncrono para tirar dúvida, tá? Vocês já começaram, eu vi que mais gente já começou, já abriu o questionário também. Nossa prova é exatamente de hoje a 8, né? Semana que vem, na nossa quinta-feira aí, estaremos aqui todos firmes e fortes. Eu coloquei esse aviso que tem um link lá para o nosso encontro, né? Que vai ser às 13h50 às 15h45. Né? Para quem perguntou, eu não sei se foi nessa turma, não lembro se foi Maiara, ou se foi Laísa que perguntou, professora, vai gravar? Eu falei que o meu encontro para tirar dúvida, talvez eu não grave todo, grave a parte da demonstração, né? Nas dúvidas mais pontuais. Aí eu vou paro a gravação e aí fico com o pessoal que vai ter as dúvidas individuais. Tá? Então, quem puder aparecer, gente, coloquei à tarde, porque muita gente diz, professora, eu trabalho de manhã, tem gente também que tem aula de manhã, mas dá uma passada, atenta antes, abre lá o roteiro de práticas, tenta antes mexer no simulador, e é bem importante, porque às vezes tem lá a rúbrica, né, para que vocês fiquem com toda as pontuações, façam um excelente relatório, então deem uma prestigiada aí nessa nosso encontro síncrono de sábado. Finalmente, hoje terminaremos o nosso conteúdo, né? Se ficar uma parte, vai ser só um formato diferente, né, de objeto, que vai ser o curvo, para a gente treinar mais na aula de terça-feira, mas hoje a gente viu o nosso último conteúdo, que é forças hidrostáticas sobre superfícies submersas, né, a parte teórica de desenvolvimento matemático, eu coloquei na aula assíncrona para vocês, né? A aula está lá disponível para vocês desde a segunda, e reforcei aí ontem também, mandei e-mail para todo mundo com link, uma aula rapidinha, só com a parte teórica, para que a gente consiga exercitar mais. Quem conseguiu ver antes de sair da aula de hoje? Ninguém conseguiu ver? Rafael viu. Raina também viu. Ótimo, sempre proativos, gostando de ver. E aí eu vou fazer a retomada do conteúdo, só não vou fazer aquela demonstração mais esmiuçada como eu fiz no vídeo assíncrono, tá? Mas a gente vai falar de tudo hoje novamente. E ficou faltando na aula passada, de terça-feira, falarmos sobre estabilidade, né? Então, eu botei aqui grifado só para a gente voltar no finalzinho do slide da aula passada. A gente falou de empuxo, falou de flutuabilidade, mas não deu tempo de falar de estabilidade. Então, a gente vai falar hoje, tá? Para seguir para esse nosso último conteúdo, que é forças sobre superfícies planas e superfícies curvas. Só revisando aí, na aula passada a gente falou da diferença, né, do empuxo do peso, que resulta no nosso peso aparente, e é o que vai nos permitir analisar a situação de flutuabilidade de um corpo imerso em um fluido. Né? Se ele vai afundar, um empuxo menor que o peso, um empuxo maior que o peso, ele vai submergir, ou ele pode ainda ter um empuxo igual ao peso, onde ele vai estar em equilíbrio. Eu até falei, a gente até fez uma questão, mas eu falei que eu não cobro essa parte em prova, né? Mas quem já começou a fazer aí o questionário tem uma parte teórica aí sobre isso, na lista também. E ficou faltando a gente falar de estabilidade e rotação. Tá, pessoal? Uma parte também teórica, não cobro o cálculo de metacentro, né? Nosso foco aqui vai ser estudar forças hidrostáticas do fluido em um corpo, né, sólido, em repouso, não essa parte de um sólido imerso, né, solto em um fluido. Mas para que a gente fale já de centro de gravidade, para que a gente fale já dessa força, né, vamos falar aqui da estabilidade e a rotação. Né? Então, um fluido, quando ele está imerso em um corpo, quando ele está imerso em um fluido, ele vai apresentar o centro de gravidade,
né? O centro de gravidade é do objeto, ele independe da porção dele que está imerso ou não. Então, vamos pensar no objeto, um objeto fora da água, aquele objeto ele tem um centro de gravidade, certo? Esse centro de gravidade nada mais é do que um ponto, né, onde todo o peso do objeto ele parece estar concentrado, né? Uma localização média também chamado aí do peso do objeto. A gente vai precisar, né, para calcular as forças hidrostáticas, conhecer o centro de gravidade daquele objeto, daquela geometria. Já o centro de carena, né, que é diferente do centro de gravidade, é o centro de flutuabilidade em relação ao seu centro de gravidade. É quando o fluido ele está imerso, aquela porção imersa vai apresentar um centro de carena, né, um ponto, né, onde aquele fluido vai exercer o impulso sobre aquele objeto, e a gente já sabe que quando ele está, né, imerso na água, tende a ter toda aquela relação de peso, impulso e peso aparente, e esse corpo, essa porção imersa vai apresentar um centro de carena, né? Seria essa parte aqui é a linha d'água, né? A gente tem essa porção aqui desse corpo aqui, esse calado, né, que é a parte de baixo de um barco, por exemplo, imerso, e essa porção aqui flutuante, ela vai apresentar um centro de carena, o centro de gravidade da parte submersa, né, onde é aplicado todo o impulso que a gente falou na aula passada. E existe uma relação entre o centro de carena e o centro de gravidade de todo objeto para que a gente compreenda a estabilidade desse corpo em relação à rotação. Né? Você tem um corpo ali imerso na água, então se você gera uma perturbação naquele corpo, ele vai rotacionar e voltar a estar estável ou ele é instável. E a gente pode ter essa resposta comparando a localização do centro de carena com o centro de gravidade. Fazendo aí uma analogia, né, a gente tem essas três situações. Né? A primeira situação onde a gente tem aqui uma bola estável, né? Qualquer turbulência que eu gere de um lado ou do outro, ela vai retornar à sua posição inicial, que é aqui no centro dessa rampa. Neutramente estável, observe que se eu perturbo para um lado ou para o outro, ela vai ser estável horizontalmente. E aqui na letra C, no exemplo C, qualquer perturbação que eu gere vai impossibilitar essa esfera de voltar à sua posição original. Então, é isso que a gente fala quanto a estável, neutramente estável e instável. E comparando, né, essa posição do centro de gravidade e do centro de carena, quando a gente tem o centro de carena, representado pelo B, acima do centro de gravidade, representado pelo G, significa que esse corpo ele é estável. É igual àquela situação A que eu mostrei. Se a gente perturba esse corpo, ele vai produzir um aumento de restauração. Né? Observe aqui a posição, né? A gente tem a força exercida pelo fluido e a força a peso. Qualquer perturbação que eu gere nesse corpo, né, por esse fluido rosa, a gente tem uma situação de estabilidade. Se esses centros se coincidem, né, a gente diz que ele é neutramente estável, né, igual como o exemplo C ali, ele é horizontalmente neutramente estável. Se você já pensar naquelas bolas, né? Eu tenho na praia, né? Aquelas bolas que as pessoas ficam, né, dentro. Seria um exemplo, tá, gente? Que ali não é um corpo sólido, se a gente pensar no centro de gravidade ali, mas ela está horizontalmente estável sobre a água. E instável, que é a última situação, é quando a gente tem o centro de gravidade acima do centro de carena, né? Que é aquela situação da letra C, demonstrada pela letra C, qualquer perturbação nesse corpo faz com que ele vire de ponta cabeça, né? Por isso que a gente não pode carregar um navio acima da linha d'água, né? A gente tem a linha d'água, tem a parte de baixo do navio, então uma carga, ela vai ali embaixo justamente para que mantenha-se o centro de gravidade abaixo do centro de carena e ele seja estável. Se isso for contrário, a gente vai ter uma situação de instabilidade. E aí, qualquer perturbação vai fazer com que o corpo vire de ponta cabeça, aquele objeto vire de ponta cabeça e não consiga, né, retornar, restaurar o momento daquele corpo.
Existe uma outra forma também de analisar a estabilidade e a rotação, né? Se a gente pensar que aqui é um navio, né? Observem aqui, alguém estava falando que parece um peão, né? Então tem que falar antes que isso aqui é um navio, né? Aqui é a linha d'água está aqui, né? E existe, né, uma linha, se a gente observar aqui, existe uma linha de ação antes da gente perturbar esse corpo, né? Observe que existe uma linha de ação aqui bem no centro, essa primeira linha aqui, tá? E que é a da força de flutuação, ela vai até em cima. Depois que a gente perturba esse corpo, ele vai criar uma linha aqui, depois uma linha de ação depois da rotação, né? Que é essa outra linha. Quando essas linhas de ação se cruzam, né, cria-se um ponto chamado metacentro. Né? E GM é a distância do metacentro, né, até o centro de gravidade, que a gente chama de altura metacêntrica. Se analisarmos também, né, a posição do metacentro e do centro de gravidade, a gente consegue analisar essa estabilidade e a rotação. Né? E também essa altura metacêntrica também pode ser calculada pelo momento de inércia e o volume de carena, né, que é o volume que está ali exposto ao fluido. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa posição do metacentro e do centro de gravidade, aqui antes, né, da perturbação, a gente tem apenas uma linha de ação, então ele está estável, o centro de gravidade acima do centro de carena, né, eu gero uma perturbação. Se esse metacentro está acima do centro de gravidade, ele vai ter um momento de restauração, ele vai conseguir, né, retornar à sua posição inicial. Se contrário, o que a gente tem é um momento de inversão. Se o centro de gravidade está acima do metacentro, que é o cruzamento dessas linhas de ação antes da perturbação e depois, né, a tendência é que esse corpo se afaste da posição de equilíbrio inicial. Tá? Então, quando... Vou ver aqui a pergunta de Bruna. Mas seria uma situação em que há entrada de água e aí essa água ela tende a entrar por um lado e gerar esse momento de inversão? Seria isso, Bruno? Você está me perguntando se a gente pensar, né? O Bruno perguntou, e quando rasga o casco de um navio, né? A tendência é que você tenha ali, né, a entrada de água, né? E aí vai gerar esse deslocamento, né? Essa é o que a gente fala aqui da perturbação. E aí, depois dessa perturbação, como o casco está partido, a tendência é que tem entre água e gere esse momento aí de inversão, o que vai depender também, nesse caso não, né? Porque vai estar entrando água constantemente. Né? Mas se resolvido o problema a tempo e o centro de gravidade ele está abaixo do metacentro, ele não teria esse momento de inversão, né? Mas caso contrário, isso aconteceria. Não sei se eu respondi sua pergunta. Era isso? Estou aqui lendo no chat pelo celular. O centro de... Sim, sim, ó. O centro de gravidade ele tem que estar abaixo desse centro de carena. Vamos ver se o Bruno vai... Centro... Na verdade, aqui está o centro de gravidade. O centro de carena está abaixo do centro de gravidade. Mas o que é importante que a gente observar, eu vou ver melhor essa imagem aqui, acho até que ela é do Fox, é a posição, né? A posição é a mesma, a posição está igual à posição da força que está aqui. Vou ver melhor de onde eu retirei essa imagem, mas o centro de gravidade
ele tem que estar abaixo do centro de carena para ele ser estável. Tá? Vou ver melhor aqui essa imagem depois, Bruna. Obrigada aí. Vou até anotar aqui. Deixa eu ver slide 56. Pronto. Tranquilo? Eu anoto e dou um retorno para vocês já no início da próxima aula. É isso aí, era para a aula passada, né? Na próxima aula continuaremos o assunto, que é força sobre superfície submersa. Deixa eu só botar aqui no nosso próximo slide, que já é o 2.4. Então, reforçando aí nossa aula, vamos seguir aqui em puxo e falar da força sobre superfícies planas e curvas. Então, quando a gente fala, né, agora nessa parte do conteúdo que vai tratar dessa força, desse empuxo, né, é relacionado, né, à área de projetos, projeto de estruturas, quando a gente tiver superfícies não só planas, tá, gente? Também não só na vertical, inclinada, superfícies curvas. É importante que a gente conheça essa força resultante da ação do fluido sobre aquela superfície, bem como o ponto de aplicação dessa força. Né? O nosso foco aqui quando a gente trata de empuxo, porque isso é bastante aplicado no cálculo de comportas, de válvulas, de barragens, reservatórios, né? E vocês vão juntar aí com o conhecimento de vocês, né, de sólidos, da disciplina também de mecânica dos solos, e aí vai trazer essas duas análises, tanto, né, da resistência daquela barragem, quanto da força que o fluido vai exercer sobre aquele objeto. Então, é o que a gente vai fazer aqui, que a gente vai quantificar. Isso é importante para evitar, né, grandes desastres, ou é importante para saber a que nível de altura de lâmina de fluido aquela comporta vai necessitar ser aberta para extravasar a água. Então, a aplicação é vasta dessa área, que estuda essas forças, né? A gente vê no Brasil, nos últimos anos, um dos maiores acidentes que já ocorreram em relação à barragem. Vocês podem pensar, professora, mas não era água, era água com sólido suspenso, era lama de rejeito, né? Mas a aplicação é de mecânica dos fluidos. Se vocês verem lá, né, ou lembrarem na época dos noticiários foi Brumadinho? Brumadinho foi o segundo. Em Brumadinho, né, a localização do rompimento daquela barragem, né, que é mais ou menos em 2/3 da altura. Então, tudo isso tem influência, né, dessa força, tudo isso tem estudos, tanto de Mariana também, que se fala da percolação de água, onde se fala também da possibilidade de abalo sísmico, né, que fez com que aquela estrutura já frágil viesse a se romper. E aí eu vou mostrar um vídeo para vocês. Só abrir aqui. Só um minutinho. É um vídeo que mostra uma barragem de água lá no Texas se rompendo. Só abrir aqui o YouTube. 2 minutinhos. Que foi um vídeo da câmera de vigilância. Deixa eu só passar essa propaganda aqui. Imagem. Eita, aqui. Show. Agora apresentar a tela de novo. Pronto. Deixa eu ver se já estão vendo aqui. Já. Imagens de um circuito interno de TV. Observe que ele mostra exatamente o momento do rompimento. 38 anos tinha essa barragem. E aí teve uma grande parte aí inundada. Era tanto de reserva. Só. Gerava tanta energia elétrica quanto também
né, reservava água para abastecer essa cidade de 40 mil habitantes. E aí ele fala, né, que a reconstrução dessa barragem pode custar milhões de dólares. Ele mostra exatamente aqui esse momento do rompimento da barragem. Observe que ela estava tão cheia que estava extravasando, né, sobre a barragem. Então, a importância do que a gente vai falar agora, né, qual é a força resultante sobre essa estrutura, qual é o centro, qual é a localização de aplicação dessa força resultante sobre essa estrutura. Tá? Então, essa estrutura ela pode estar na vertical, né, pode estar também, vou pegar a canetinha aqui, ela pode estar aqui na vertical, onde a gente tem essa parede vertical e a água. A gente observa, né, que com maior profundidade, maior vai ser a nossa pressão exercida sobre essa superfície. A gente pode ter estruturas aqui também inclinadas, fluidos, né, a montante e a jusante. Podemos também analisar, né, um ponto aqui específico, que é a comporta, seja ela na vertical ou inclinada. E a gente vai falar também de superfícies curvas, né? A gente não vai trabalhar só com essas geometrias planas. A gente fala geometria plana, posso estar tratando aqui de um retângulo, um quadrado, um triângulo, um círculo, mas ele vai ser plano, né? A gente falar de estruturas curvas, né? A gente vai ter uma curva e o fluido acima dessa curva exercendo aí uma força hidrostática. Como é que a gente calcula essa força hidrostática, né? Esse empuxo. Então, quando a gente falar de força hidrostática, nada mais a gente está falando da força resultante, né, que foi desenvolvido lá na aula síncrona, uma integral, um elemento de área, né? A gente vai ter essa área aqui, né, sobre a ação desse fluido, né, sobre essa superfície imersa, ela vai ser uma grandeza tensorial sempre perpendicular à superfície, e essa força resultante ela vai ser igual ao peso específico do fluido, pressão vezes área, né, gente? A gente já está falando o tempo todo. Mas pressão, é o peso específico do fluido que está exercendo a força sobre esse objeto, né? Que pode ser também aí a massa específica vezes a gravidade, vezes a altura, né? Essa altura é a altura relativa ao centro de gravidade desta área, dessa superfície. Vou falar melhor sobre isso. E a área que está exposta ao fluido. A gente está falando de pressão manométrica, então a gente vai desprezar a pressão atmosférica, considerando que a pressão atmosférica age do outro lado aqui da barragem, que age também sobre a lâmina de fluido. E aí é conveniente a gente desprezar a pressão atmosférica e trabalhar com a pressão efetiva, né? E a área. Quando eu falo H barra, né, que é esse H barra, quando eu falo a altura relativa ao centro de gravidade, a gente não vai trabalhar com toda a altura de coluna de fluido, né? Porque essa força ela age em função do centro de gravidade, do centroide daquele objeto. Então, a primeira coisa, a gente precisa conhecer qual é a geometria do meu objeto, conhecer qual é o centroide, o centro de gravidade desse objeto, pois essa altura relativa ao centro de gravidade é a distância desse centro de gravidade até a linha d'água, até a lâmina de fluido, certo? Então, eu gosto sempre de reforçar isso, né? Não é onde a força age sempre abaixo do centro de gravidade, né? Um ponto que a gente vai chamar de centro de pressão. Observe que aqui de A a B é a nossa superfície que está exposta ao fluido, nossa superfície aqui de A a B que está exposta ao fluido. Essa superfície apresenta um centro de gravidade, né, que vai nos permitir encontrar essa altura relativa ao centro de gravidade. Eu chamo aqui de H barra, alguns livros chamam de YC também, que é o Y, né, do centro de gravidade, do YCG. E essa força aplicada perpendicularmente aqui a essa superfície, em uma localização chamada de centro de pressão, né? E onde é que vai estar localizado, professora? Isso aí vai depender do momento de inércia daquele objeto. Então,
É assim que a gente vai calcular essa força resultante do fluido que age sobre a superfície. Quem não anotou aí, queria também que anotasse, que a gente vai fazer bastante exercício aí para frente. Professora, esse centroide, esse centro de gravidade, a gente vai precisar, né, saber, decorar, a gente vai trabalhar com alguma superfície retângulo, quadrado, centro de gravidade na metade da altura, mas a gente vai ter acesso também, né, umas tabelas de centro de gravidade, de momento de inércia, que vocês podem usar também na resolução de exercícios e também para resolver a prova. Eu sempre coloco, vou mostrar aqui como é que vem na prova, com a tabelinha do centro de gravidade, do centroide também. Tranquilo até aí? Ninguém vai esquecer o que é esse H barra, que é a distância do centro de gravidade até a superfície do fluido. Beleza. Para que a gente encontre esse centro de pressão, né, que é a localização de aplicação dessa força, a gente aplica o teorema dos momentos, né? Como eu disse, ele vai ser sempre abaixo do centro de gravidade. Então, é o centro, né, o H barra, que é a distância da lâmina d'água até o centro de gravidade, mais, né, esta outra porção aqui, que é a distância entre eles, que vai depender aí desse momento resultante em relação à interseção zero, né? A gente soma todos esses, iguala todos esses momentos, pois a soma desses momentos tem que ser igual a zero. Né? Isso também está demonstrado lá na nossa aula assíncrona, e esses momentos de inércia, que depende da geometria do objeto, né, dividido pela área vezes o H barra. Esse momento de inércia aqui, a gente também tem tabelado e vai usar todas as nossas tabelas aí, tanto durante a resolução e prova. Essas tabelas aqui, ó, bem intuitivas, onde apresenta a área, o centroide, que é o centro de gravidade, e o momento de inércia para cada geometria. Né? Seja um retângulo, seja um triângulo, círculo, trapezoide, uma elipse, semi-elipse, uma seção parabólica, um círculo. Só lembrando, gente, que elas são planas, tá? A gente vai estar trabalhando, né? Estou falando aqui, eu falo aqui tipo um retângulo, eu vou ter uma seção aqui plana, né? Desse formato, que pode ser uma semiparábola, eu falei semiparábola, um semicírculo, uma semi-elipse, só tem que ela é plana, minha força vai agir, né, perpendicular a essa superfície. É que às vezes quando a gente fala, é um círculo, a ideia é logo de que a gente está tratando de uma superfície curva. Não, não, não. Vamos lá, vamos treinar agora, vamos fazer exercício. Depois eu vou falar dessa mesma superfície plana, porém inclinada, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Que a gente precisa lembrar é que a pressão atua em Y. Então, a gente vai precisar, né, transpor alguns eixos paralelos a essa superfície plana. Mas já já a gente faz exercício de superfície plana. Vamos fazer esse. Né? Eu vou até atualizar esse slide, gente, que eu já botei mais uns 3, 4 exercícios aí que a gente vai fazer. Eu vou atualizar ele, que está lá no SIGA, né? Leonardo. Eita, quase sai Leandro. Leonardo estava me perguntando, professora, questão de prova. Eu peguei das provas do semestre passado também e coloquei aqui. Vamos lá, vamos fazer junto, vamos pensar junto, vamos interpretar junto, porque essas questões de força hidrostática exigem muito da interpretação da imagem, dos eixos, das distâncias. Tá? Então, eu vou pedir que vocês prestem bem atenção aqui, para a gente não se passar em nenhum ponto, e perguntem caso não entendam alguma coisa. Por favor, gente. Diante do exposto ao lado, essa imagem aqui, a gente tem uma comporta quadrada AB, né? De A a B, é uma comporta quadrada. Então, deixa eu tentar fazer aqui um 2D aqui dessa comporta. Ó, porta quadrada, meio muito quadrada não, né? Mas AB articulada em A, então tem uma articulação aqui em A, sendo a profundidade da água toda a lâmina de fluido 2,85 metros. Ele quer a força resultante exercida pela água, dá aqui o peso específico, sobre a comporta, essa comporta quadrada AB de 1,2 metros de lado.
Ele quer também o centro de aplicação da força resultante, né? Então, ele quer FR, que é a força resultante, o empuxo, e quer o HP, que é o centro de aplicação dessa força. Ele quer saber qual é a localização do centro de aplicação dessa força aqui nessa comporta. Aí depois ele quer a força exercida pelo limitador em B para a comporta estar em repouso. Então, tem um limitador aqui B do outro lado, né? Ele vai exercer aqui uma força nessa comporta para que ela não se abra. E ele quer saber quem é essa força aqui, B, desse limitador. Vamos lá, vamos por parte. Vou apagar aqui para não ficar tudo riscado. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente tiver uma questão que envolve comporta é entender que geometria eu estou tratando, né? Eu estou tratando aqui de um quadrado. Então, vamos localizar, né, esse centro de gravidade. O centro de gravidade aqui, dessa altura, vai ser 0,6 metros. Então, primeira coisa, 0,6 metros. Né, onde está localizado o meu CG do objeto, tá, gente? A gente vai olhar só a comporta. Não é a metade da altura, a gente tem aqui, né, uma outra estrutura, mas no nosso olhar ele quer saber, calcule a força resultante exercida sobre a comporta. Tá? Então, o nosso CG, o nosso centro de gravidade, está localizado na comporta, na metade da sua altura. Então, daqui de baixo até o CG, eu tenho 0,6, do CG até o final da comporta, 0,6. Por quê? É com o CG, já que ele quer a força, o peso específico a gente já tem, a área também, é uma comporta quadrada, 1,2 ao quadrado, e a gente precisa conhecer quem é um H barra. Né, que é a distância do centro de gravidade até a lâmina de fluido. Esse aqui é o nosso H barra para que a gente calcule a nossa força resultante. Né? E aí, quem vai ser o nosso H barra? Tudo que eu tenho de fluido acima do centro de gravidade. Quanto é essa força resultante? Ó, lembrem que a gente tem 2,85 total de camada de fluido. Vou só passar aqui para a gente ter mais espaço. Tá, o nosso H barra, então, vai ser toda a camada de fluido, que é 2,85, menos 0,6, que é a distância do CG, para baixo e para cima, né? Ela com ponta aí quadrado. Então, o H barra, que é a distância do CG até a lâmina de fluido, vai ser 2,25 metros. Vamos calcular essa força resultante. A área, uma comporta quadrada de 1,2 vezes 1,2. Obrigada, Bruno. 32.367. Não fica o celular aqui embaixo, fica quase sem enxergar. 32 quilonewtons aí, né? Aproximadamente. Então, encontramos a força, né? É FH ou FR, tá, gente? Porque como é uma força horizontal, a gente tem uma força horizontal aqui no CP, que é o centro de pressão. Então, vocês vão ver também nos livros chamar de FH, chamar de FR, que é a força resultante, chamar de empuxo também. Tranquilo para calcular a força resultante. Ele pediu lá mais duas coisas. Dúvidas, pessoal? Vamos para o HP, então. Vamos achar a distância. Ó, se aqui é o CG, a gente vai ter aqui uma força resultante aplicada no CP. E o que ele pede é a localização
né, dessa força, que é o nosso chamado de HP, que é a localização do centro de pressão. Então, aqui, ó, o FH, minha força resultante está aplicada no CP, que é abaixo do centro de gravidade, vai depender, então, lá do momento de inércia desse objeto. O momento de inércia de um quadrado, base vezes a altura ao cubo, dividido por 12. Vou voltar lá nos nossos... Ó, momento de inércia, base vezes a altura ao cubo, não sei se falei ao quadrado ao cubo, dividido por 12. Então, a gente vai encontrar o momento de inércia deste quadrado. Vai ficar aí 1,2 elevado a 4, dividido por 12. H barra a gente já sabe, 2,25. O momento de inércia, a área e o H barra novamente. A depender da quantidade de fluido que a gente tenha, do tamanho do objeto, gente, eles ficam bem próximos, tá? Mas nunca, né, vai ser igual aí. A gente chega a ter centro de pressão que tem uma diferença só na terceira, quarta casa decimal, né? Mas ele nunca vai ser exatamente no centro de gravidade. Muito cuidado também na hora de fazer esses cálculos, de realizar essas contas. Né? Cuidado na calculadora, quem faz a mão a mão. E cadê todo mundo? Temos 10 pessoas aqui hoje. Turma pequenininha, né? Somos 12. Vamos participar, pessoal. Dois vírgula 303. Faltou alguma coisa, Lainá? Faltou uma letrinha. Unidade, metro, aí. Certo? E aí, principalmente quando a gente estiver fazendo esses cálculos de centro, localização do centro de pressão, gente, vamos usar bastante casas decimais aí, para não correr o risco de influenciar no nosso uso desse centro de pressão aí posteriormente, né? Que às vezes, como eu falei, ele tende a ser bem próximo do centro de gravidade, né? Ou do H barra, que depende do centro de gravidade, é o 2,25 e 2,033. Perfeito. Lainá, Rafael, Maurício e Laís. Ele ainda pede mais uma coisinha, né, que é a força, essa força aqui que eu coloquei em amarelo, FB, a força exercida pelo limitador em B, para que a comporta esteja em repouso. E aí, o que a gente vai fazer para encontrar essa força em B? Ele quer para que a comporta esteja em repouso. Então, a gente vai trabalhar com a soma dos momentos. O que é momento? O momento ele não vai depender da força. O momento não é força vezes o comprimento. Então, se ele quer a força exercida em B, para que a comporta esteja em repouso, então o momento exercido aqui pela água, né, vai ter que ser igual ao momento exercido pelo limitador em B. Né, momento aí vai ser a soma desses momentos vai ter que ser igual a 0. Eu tenho uma força, olha o sentido
FH da esquerda para a direita, FB da direita para a esquerda. Para que essa comporta não se abra, eu tenho que exercer uma força em B para manter essa comporta fechada. Então, a gente vai ter a força horizontal, que a gente já achou, né, exercida pela água, de 32 quilonewtons. Então, isso aqui a gente já tem. LH, quem é LH? Vai ser a distância. Observe, a articulação está aqui. Né? Eu chamei de LH aqui porque eu estou tratando tudo do lado da água como H, horizontal. Então, vai ser a distância da articulação até o centro de aplicação dessa força. FB é quem a gente quer encontrar. E LB vai ser a distância da articulação até a aplicação dessa força. É que a gente vai considerar 1,2 toda a altura aqui dessa comporta, pois eu tenho um limitador na outra extremidade da articulação. Então, aqui vai ser LB. E aqui é o nosso LH. Compreenderam essa parte, gente? Dúvidas, perguntem. A gente usa muito, né, o cálculo dessas forças para encontrar um momento, para manter estruturas, comportas em repouso. Acho que a internet de Matheus caiu. Vou ver ele aqui saindo, deixa eu ver se volta. Rafael aí, ligeiro. Então, quem vai ser LH, né? Vai ser... A gente pode encontrar aqui 1,2, que é a altura da comporta, menos 0, ó, esse valor daqui para cá, né, é 0,5466. Né, justamente para a gente encontrar a distância de A até o CP. Né, 1,2, que é toda a altura da comporta, menos 0,54667. Esse vai ser o nosso valor de LH. Tá? Esse valor aqui que eu tracei em vermelho, né, a gente encontra fazendo 2,85, que é o total de lâmina de água, menos 2,30333, que é o HP. Tá? Para que a gente encontre esse valor de 0,54667. Né? Como a gente tem o comprimento é da articulação até o centro de pressão, então, a gente fez 1,2, que é toda a altura da comporta, menos essa parte aqui de baixo, que vale 0,54. E aí, encontramos, então, essa força que o limitador B deve exercer, que é de 17,62 quilonewtons, para que essa comporta esteja fechada. É uma comporta aí que reserva água de 2,85 metros de altura. É uma comporta quadrada e a força horizontal aí resultante nessa comporta aí de 32 quilonewtons. Perguntas? Tranquilo até aqui. Um exemplozinho mais tranquilo, um quadrado. Vamos mudar aqui um pouco a geometria. Zero perguntas, todo mundo entendeu? Vamos lá, então. Vamos seguir.
Essa aqui foi até uma questão do semestre passado. Né? Ela sempre vem com a introduçãozinha, tá, gente? Vocês vão ver aí na prova, algumas questões também na lista também. Né? Frequentemente, os engenheiros encontram problemas relacionados às estruturas que devem resistir às pressões aí exercidas por líquidos como laterais de reservatório, barragens, comportas, registros, que foi o que a gente falou aqui no início da nossa aula. Uma portinhola triangular de acesso deve ser projetada para ser colocada na lateral de uma forma contendo concreto líquido. Ele dá a densidade relativa do concreto de 2,4. Então, observe com a portinhola triangular, né, aqui a vista frontal, aqui a lateral. Né? Então, a portinhola aqui vai de Y a X, uma altura de 0,38, uma base de 0,3 metros. Usando as coordenadas e dimensões mostradas na figura, determine a força resultante que age sobre a portinhola e o ponto de aplicação. Ele pede aqui, supondo que essa comporta fosse articulada em X, aqui embaixo, qual deveria ser a força do limitador na extremidade oposta em Y para manter a comporta em repouso? Né? Parece, mas não é igual a outra. Vamos prestar bem atenção. Aqui nessa figura de baixo, né, dado o momento de inércia, a área e o centro de gravidade, né, a distância do CG até a base. Né, demonstrado aqui, ó, em Y, a altura do CG até a base. E aí, vamos lá, vamos por parte. Vamos primeiro encontrar a força resultante, depois o centro de aplicação da força. Vou dar até um tempinho para vocês fazerem. Vamos fazer como se fosse valendo. Se essa questão tivesse aí de hoje a 8, ela tivesse na prova de vocês, como é que seria? Fazer valendo aí para a gente ver como estamos. Hoje é 11, né? P03, 11 do 11. Fazer o valendo para os dois primeiros, tá? Aí, só quando mudar de questão, a gente renova aí. Se os dois primeiros já responder um, para não ficar sempre os mesmos aí. Quero todo mundo participando, ver se esse valendo aí instiga vocês. Vamos fazer determinar primeiro a força resultante e depois o centro de aplicação. Acha o CG primeiro. A gente vai achar primeiro o CG do objeto. Depois que a gente achar o CG do objeto, a gente vai encontrar o nosso H barra, que é a distância do CG até a lâmina aí de concreto, de fluido, concreto líquido. Agora tô dando tempo. O Matheus não conseguiu voltar ainda, não foi? Raio também agora. A internet de vocês está instável, é? Já vi os dois aqui indo e voltando, indo e voltando.
Oxente, Kennedy, onde está seu papel, seu lápis, a calculadora, meu querido? Hoje está só de ouvinte. É ao cubo, ao cubo. É BD ao cubo dividido por 36, Rafael. Ficou pequenininho, não foi? Ao cubo. Para quem não anotou aí o HP, que é o centro de aplicação da força, não está aqui a fórmula, vai ser o H barra mais o momento de inércia dividido pela área vezes o H barra. E aí, meu povo, estão fazendo? Eu posso mostrar a resolução, como é que a gente faria? Querem mais tempo? Estou operando, Rafael. Cadê Lainá, Laísa também, que sempre participa. Adriel também, Jorge, Daniel. Kennedy está sem lápis, sem papel. Maurício também sempre participa. Cadê vocês? Bruno tá muito calado hoje. Fez a primeira, tá fazendo essa outra? Espera a Rafael terminar. E aí já começa. Cuidado com as unidades, ele falou de densidade relativa aqui, né? Então a gente falou disso, multiplica pela massa específica de referência.
e depois pela gravidade para que a gente encontre o peso específico. Vamos lá, Rafael. Vamos ver se está certinho. Primeira coisa, né? Então, o centro de gravidade do objeto vai ser 0,38 dividido por 3. Observe que o centro de gravidade que ele nos fornece nessa tabelinha aqui é a distância do CG até a parte de baixo, ó, está demonstrado aqui. Então, o que a gente encontrou de 0,12 é este valor aqui, que eu vou chamar de x, certo? Então, o nosso H barra vai ser 0,38 metros menos a distância do CG até a base. Então, nosso H barra vai ser 0,25334 metros. Tá? E aí a gente encontra a nossa força resultante, que é a densidade vezes a massa específica de referência da água a 4 graus Celsius e a gravidade. Né? Isso tudo aqui é o nosso peso específico do fluido. Vezes o H barra, vezes a área, né, que é a altura, vezes a base, dividido por 2. Então, tudo isso daqui é a área. Então, vai dar 346,554 newtons. Certinho, certinho, Rafael. Ô, Bruno, eu tinha acabado de falar de ti. Cadê Bruno, que sempre participa mais? A Alaina fez com 9,81. Certo. O Rafael fez com 10. Deve ter sido com 10. O valor do seu H barra utilizado, Laina, foi 0,25334 ou foi 0,12? Ah, certo. Vou procurar um negócio aqui. Calculador. Um minutinho. Só um minutinho, Bruno. Deixa eu só anotar aqui. Rafael. Laina. Sim, eu sempre forneço, tá, Bruno? Mas para vocês resolverem as questões dos exercícios e tal, nos exercícios no questionário, inclusive, não estão com elas. Na prova eu forneço para que vocês percam menos tempo, tá? Procurando, pelo menos essa parte, a de propriedades, né? Vocês, de fluido. Vocês procuram, mas principalmente essa aí eu sempre forneço. Tá? Mas para fazer os exercícios, lembrem que vocês têm essas aqui do slide, não está lá na nossa tabela de... Mas elas estão todas aqui nos slides, para várias geometrias. Ou era, Bruno? Era. Eu vou fazer outra aqui. Vamos fazer outra, que o Bruno chegou depois. O computador desligou, mas pense pelo lado positivo, não pifou. Chega o coração gela, né? Vou apagar aqui essas... Eu chego na aula da noite com tudo riscado. Aí eu sempre tenho que lembrar de ir apagando. Ah, beleza. Tá, então. Às vezes eu sempre faço mais, mas por questão, né, só um. Aí vamos responder a outra letra, o que pede na questão. Quando a gente mudar, a gente renova, começa do zero. Então, vamos para o centro de aplicação agora. Né? Então, ela também me deu o centro de aplicação de 0, ah, não, foi outro resultado. Você só me passou a força horizontal, não foi, Lainá? O centro de aplicação, Rafael tinha me dito 0,28499.
Então, a gente vai fazer o H barra 0,25, o momento de inércia do triângulo, que vai ser a base vezes a altura ao cubo dividido por 36, né? Que vai nos dar esse valor. O H barra novamente e a área do triângulo. Para que a gente encontre, então, 0,285, foi o que o Rafael também me disse corretamente. Certinho? Vamos fazer outra? Ainda dá tempo de fazer mais aqui. Fazer várias. Ah, não, ainda tem o resto da questão, gente. Supondo que essa comporta fosse articulada em X, qual deveria ser a força do limitador na extremidade Y? Então, eu vou ter uma força aqui em Y. Então, ele quer saber aqui a força. Vou chamar de FY. Para manter essa comporta em repouso, né? Então, a gente já tem a força resultante do concreto líquido. Já encontramos esse valor. Já temos o centro de aplicação, a localização do centro de aplicação, que é o HP dessa força, né, que é HP 0,285 e a força resultante 346 newtons. Vamos calcular, então, qual deve ser FY. Né? Para que ela esteja em repouso, a soma dos momentos tem que ser igual a zero. Vamos fazer a força resultante do concreto vezes LR. Né? LR, como a articulação está na lâmina de fluido aqui, vai ser o próprio HP, né? Que é a distância da articulação até o centro de pressão. O LB é de Y até X. Ela está articulada em X, ela é articulada aqui. E a gente vai encontrar, então, ela é... Ah, não, meu povo, ela é articulada em X. Deixa eu voltar isso aqui, então. Ela é articulada em X, então é da articulação até o centro de pressão. Vai ser o LR. E eu tô aqui, ela é articulada em Y e o limitador é colocado aqui. Agora foi. A gente tem o HP. A força resultante atuando aqui. Então, vamos fazer LR vai ser 0,38. Esse valor aqui é o nosso LR, que é a altura total menos o HP. Agora foi. Aí vamos achar a força, né, do lado Y. Não sei porque está aqui P. Vou botar um Y, tá? Para ficar mais didático. Até porque ele quer saber a força em Y. Não, não. O LB é o lado, ó, esse lado aqui, né? A gente não tem fluido, certo? Então, a distância do articulador, que está aqui em X, Bruno, até Y, onde vai estar o limitador, é toda essa altura 0,38. Certo? Aí, do lado do concreto líquido, né, a gente vai ter a distância do articulador até o centro de aplicação da força. Que é o nosso LR aqui, que vai ser 0,38, toda a altura, menos o HP,
que é a distância da lâmina de concreto até o centro de aplicação da força. E aí achamos o nosso FY de 86 newtons. Então, a força que tem que ser aplicada aqui em Y para que a comporta não se abra é de 86 newtons, né? Contra aí a força do concreto líquido, que é de 346 newtons. Fazer uma agora com fluido amontante e uma com fluido ajusante. Observe que do outro lado a gente não tem nenhum fluido. Mas se a gente tivesse fluido dos dois lados? Pergunta, gente, quanto a essas questões. Vocês estão entendendo? Cálculo de força resultante, cálculo de centro de pressão, localização de centro de pressão. É importante a gente analisar a imagem, encontrar o centro de gravidade, o momento de inércia também corretamente. Vou entender que estão. Não, Bruno. Na verdade, né, de conceitos aí, acho que até antigos de outras disciplinas de vocês, momento é força vezes comprimento. Né? Se a gente quer encontrar um momento, a articulação está aqui, certo? É aplicada uma força nesse ponto. Então, qual é o comprimento que a gente vai ter? A distância de onde é aplicada a força até a articulação. Certo? Vem do momento, o momento é força vezes comprimento, né? A gente vai ter uma comporta que pode, né, rotacionar. Isso. Vamos lá. Vou fazer essa também, eu tirei a parte introdutória, mas foi também. Eu não lembro se ela está na lista, se ela está no questionário ou se ela foi da prova. Não vou lembrar exatamente agora, mas foi de uma, eu tirei de um desses lugares aí, que é uma questão do Brunetti também, um dos nossos livros de referência. Vamos lá. É outra questão de comporta, analise a comporta AB. Observe, uma comporta aqui. Ela tem 1,5 metros de largura. Então, ela tem 1,5 metro de largura, uma comporta aqui entre o óleo e a água, e tem 1,2 de altura, que é exatamente a altura da camada de óleo. Ela pode girar em torno de A, aqui é a articulação. O tanque à esquerda contém água, que tem uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico. E o da direita contém óleo, que tem um peso específico de 7.500 newtons por metro cúbico. Usei a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos todo mundo adotar essa gravidade igual. Calcule a força resultante exercida pela água e exercida pelo óleo. A gente vai ter aqui uma força exercida pela água e uma força exercida pelo óleo. A gente vai calcular essa força aí. Lembrando que a gente tem uma comporta de 2 metros de altura, o CG é do objeto, o centro de gravidade é do objeto. É o centro de gravidade de um retângulo a metade da sua altura. Então, o centro de gravidade aqui está distante do solo 1 metro, né? E distante da articulação 1 metro.
Vamos CG aqui. Aqui é o CG, o centroide, ou centro de gravidade. Vamos encontrar tanto a força aí resultante horizontal, tanto para o lado da água, quanto para o lado do óleo. Lembrando que a gente tem que encontrar aqui o nosso H barra da água e o H barra do óleo. Aí a área da comporta. Em relação à forma, a geometria da comporta. Tanto a área quanto o centro de gravidade, quanto o momento de inércia, tá, Bruno? Achem a força resultante da água e do óleo e o centro de aplicação também da força. Voltem em 2 segundos. Vou pegar um pouco de água e retorno. Por 10 horas, é impressionante que a garrafa de água desse tamanho, gente, já conseguiu esvaziar. Vamos lá, fazendo o que o Lena colocou. Precisa, todo mundo precisa, né? Mas a gente tem um professor que fala tanto, sem parar. Beber uns 4 a 5 litros. Eu bebo em torno de 4 a 5 litros de água por dia, gente. Vamos lá, força horizontal. Então, vamos achar. Ó, se o CG da comporta é de 1 metro, né? Então, o meu H barra da água vai ser de 4 metros e do óleo 1 metro. Obrigada, Bruno. Perfeito, eu trouxe aqui. Não participou do outro, mas chegou nesse com tudo, né? Então, a gente vai colocar, né, peraí, viu, meu povo? Massa específica. Falta um 0 aqui. Que é a massa específica vezes a gravidade. Só confere. Então, peraí, deixa eu pegar minha calculadora aqui, que aqui até eu agora. Vezes 4, que é o H barra, vezes a área. Isso vai dar 1,2 vezes 10 a 5. Tava, Bruno. E por isso que eu ainda fui olhar para ver se tem alguma coisa aqui. Eu fiz, espera aí. Tem muito zero em um e pouco zero em outro. Aqui, como já é o peso específico, a gente não precisa multiplicar com a gravidade, vezes 1, que é o H barra do óleo, e a área da comporta. Rafael aqui mais um hoje.
Vamos lá, vamos achar, vamos ver o que ele pede mais. Então, pessoal, só reforçando, né? A gente tem fluido de um lado e do outro, a comporta apresenta, óbvio, o mesmo CG, que ele é do objeto, mas as forças serão, né, diferentes, pois temos fluidos diferentes e alturas do centro de gravidade até a lâmina de fluido também diferente. Não, Bruno. Aqui o que ele deu já foi o peso específico, olha. Newton por metro cúbico. Por isso que a gente não precisa multiplicar pela gravidade. Isso. Como aqui foi a massa específica, aí a gente ainda precisou multiplicar com a gravidade. Certinho? Tranquilo? Eita, Maurício, passou depois que a gente tinha... que eu tinha já mostrado. Não sei se foi a demora digitando. Mas vamos seguindo, vamos fazendo mais aqui. Vamos achar o HP, né? Por quê? Para que a gente ache a força necessária, né, aqui no ponto B, para manter a comporta estável na vertical, a gente precisa encontrar os centros de aplicação dessas forças. Então, a gente vai precisar encontrar um HP da água, um HP do óleo, para que a gente ache a distância da articulação até o centro de aplicação da força e depois encontre, né, pelo momento, pela soma dos momentos aí, a força aqui nesse ponto B. Então, vamos lá, vamos achar o HP, né, para a água e para o óleo. O momento de inércia para um objeto retangular é a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Lourdes, boa tarde, antes de chegar, só agora aqui na lista. Não, Bruno, é do centro, essa altura aqui, esse H barra, é do centro de gravidade até a lâmina de fluido. O H normal. Isso daqui que é 5 e 2? E vermelho também não ajuda, né? Vou tirar esse vermelho. Mas foi referente a esse H e esse é o H barra. É o H barra, que é do centro de gravidade até a lâmina de fluido. Essa daqui, né? Que tá junto com a outra barrinha. Confunde mesmo. Canetinha aqui. Então, fazendo para a água, o nosso H barra da água. Ô, Maurício, agora eu vou considerar, Maurício, que foi bem na hora. O da água. Da água e do óleo. Bruno também aqui.
certo? Da água e o do óleo. Então, já de posse dos H-barras, a gente vai conseguir, então, calcular essa força em B, né? Porque se a gente tem já aqui, né, o H-barra da água, a gente tem, então, o LA da água, que vai ser a distância do braço até a articulação. Se a gente já tem o HP do óleo, vai ser a própria LP, que é a distância, vou botar ali, ó, que é a distância da articulação até o centro de aplicação da força. Rafael mandou também depois, acho que foi o tempo de digitar, né? Certo? Então, vamos lá encontrar a força em B, né? Lembrando, então, que a gente já tem a força da água, L1 vai ser da articulação até o ponto de aplicação dessa força. LB vai ser a força da articulação até o ponto B, que é a própria altura de 1,2. L2 aqui, que é do óleo, vai ser da articulação até o centro de aplicação da força, que é o próprio HP do lado do óleo. Muito cuidado com o lado da água, que o L1 ele é da articulação até o centro de pressão, tá? Do lado do óleo, o LB, que está chamando aqui o L2, perdão, aqui é o L1 e aqui é o L2, ele coincide com o HP, certo? Que é da lâmina de fluido, porque a lâmina de fluido coincide com a articulação, mas o lado da água não. Melhorou, Bruno, o entendimento aí sobre o que é o L, é o braço, né, da articulação até onde está sendo aplicada a força? O Bruno tinha perguntado antes. Tranquilo. Então, vamos encontrar aqui o que ele pede, que é a força em B. O L2 vai ser igual a HP para o lado do óleo. O L1 é da água, o L1 é do lado da água. Rafael já me trouxe aqui o resultado. Mas alguém está fazendo. Ah, fez com HP, né? Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Não vai ser o HP, ó. Vai ser. A gente pode fazer 5 menos o HP para encontrar esse valor daqui. Ó, a gente pode fazer aqui, ó, 5 menos o HP, que eu vou chamar de X. E depois a gente faz L1 igual a 2 menos X.
O L2 coincide com o HP do lado do olho, mas o L1 não. Mais alguém quer mandar a resposta? Posso? Ah, espero sim, Maurício. Vamos ver onde foi, Bruno. Eu acho também. Então, só o Maurício terminar. Eu mostro aqui, ver se o Rafael também está corrigindo. Pessoal, é bem importante não trocar esses valores, o que é o L, compreender quem é o H barra, compreender quem é o HP, compreender que o H barra é da lâmina de fluido até o centro de gravidade, o HP é da lâmina de fluido até o centro de aplicação da força perpendicular à superfície. Pelo menos a gente tem um resultado, né, não, Bruno? E a gente vê onde é que foi que precisa melhorar. O importante é isso. Então, a gente vai ter 5. É muito H e muito L, né? Deixa eu ver quem foi o HP da água. 4,8033. Então, a gente vai ter 5 menos 4,0833. Esse valor daqui de X vai dar... Peraí, é 4,0833, vai dar 0,91. Oxente. 1,08. Peraí, que agora até 4,08, 5 menos isso. Ela é articulada aqui. Peraí, que agora é para a professora, viu? FB vai ser 2. E ali 0,33. Oxente, 1 menos. Peraí, viu? Peraí, respira aí. Da articulação até o centro de aplicação da força. Aqui seria 1,08 e aqui seria 1,33. Vou corrigir aqui. Oxente. Daqui até aqui, da articulação até aqui, vai dar 1,083. Peraí. 1,083 e aqui 1, isso, que dá 1,083 e aqui 1,33, que é o próprio é o próprio HP. Agora vamos achar esse resultado aqui, vou botar de chamar de X. Agora até eu vou calcular aqui de novo.
botar o valor das forças. Certo, Maurício, eu só conferir aqui também, vou fazer de novo. Não é isso, Bruno? 5 menos 4,0. Ah, é. Ó, a professora já tô zonza aqui. Vai dar o espacinho pequenininho, menos... É, meu povo, vai, Bruno deu uma luz aqui, foi um holofote. Isso. Daqui, pronto, vamos lá. Olha que essa aqui... Pronto, a gente vai fazer 5 menos 4,08 vai dar, mas é isso mesmo, 5 menos 4,08 vai dar 0,92 aproximadamente. 0,92, pronto. Aí, 1 menos isso vai dar 0,08, né? Porque é da articulação até aqui. Né? Eu vou fazer 2 na... É isso, é 2 e não 1. É justamente isso, porque tudo isso daqui não é 2. 2 menos esse pedacinho vai dar 1,083. É, 1,083, justamente isso. Ó, e aí eu troco, estava certo, estava errado. Aí o valor total, o valor final, que aqui é 1,33 mesmo. Vai dar 49.000, aproximadamente 50 newtons. É isto mesmo, meu povo. Tava faltando um aqui. É bom que eu já salve quando eu for postar lá no Cigar, já vai com esse novo aqui certinho. Certinho. E engraçado, Bruno, que vocês vão ver que vai ver que no início, quando eu coloquei esse 2 menos x igual a L1, foi justamente o que eu tinha desenhado aqui na imagem. Não é 0,33 não, vai ser do lado do óleo, vai ser 1,03, que foi o valor justamente da articulação até o centro de pressão, 1,333 no caso. Agora sim. E aí bateu com que Maurício trouxe de 49 quilonewtons. Agora deu certo, agora foi. Agora foi. Deixa eu pegar a lista de presença. 18h25 já, né? Não vou deixar isso aqui para a aula seguinte. Deixa eu copiar aqui o link da lista de presença. Copiar, colar aqui para vocês. Assinei a lista de presença. Pessoal, não esqueçam de sábado o nosso encontro. E estudem para a prova, façam o questionário, o relatório